A paz do Senhor, meus irmãos, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, estamos começando mais um subsídio aqui no nosso canal Boas Notícias. Que Deus te abençoe. E nós já estamos chegando ao fim do trimestre. Hoje é a nossa última lição do segundo trimestre de 2024. Tivemos aqui estudando esta rica lição na classe de adultos. Espero que na tua igreja, na tua congregação, tenha sido muito proveitosa cada aula, cada lição ministrada, que você tenha crescido um pouco mais no conhecimento da palavra de Deus. Estivemos aqui com o tema principal da capa, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade, perseverança para chegar ao céu. Revista essa comentada pelo nosso conterrâneo aqui do Maranhão, pastor Osiel, lá do Tirirical, da Assembleia de Deus Tirirical, ali na ilha de São Luís. Que Deus continue abençoando o ministério dele e continue abençoando a editora, sempre produzindo bons materiais de estudo. Muito bem. Nessa lição, nós vimos as 13 lições, desde a conversão, a primeira lição, o início da caminhada, quando a pessoa se converte, cheio de dúvidas, cheio de interrogações, cheio de perguntas, e agora como é que vai ser esse negócio de ser crente, e meus amigos, e minha família, e meus antigos costumes, e aí a pessoa vai se espelhando nos irmãos mais próximos, no seu pastor da sua igreja, e vai aprendendo a ler a Bíblia, aprendendo a orar, vai na caminhada, e ele vai começando a tomar decisões na lição de número 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, está diante de si muitas oportunidades que outrora ele fazia normalmente, agora tem que abrir mão de fazer porque não agrada mais a Deus, e ele tem que saber que agora o caminho é mais apertado, é mais estreito, mas conduz à vida eterna. Na lição 3 aprendemos sobre o céu, que é o destino do cristão, que muitos pensam que é impossível chegar ao céu. É impossível sem Jesus, mas com ele a gente chega lá, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Na lição de número 4, estudamos como se conduzir na caminhada. Crente tem seu jeito de ser, seu jeito de falar, seu jeito de se vestir. Crente é uma outra etnia. Uma vez alguém me perguntou: pastor, o senhor acredita em extraterrestre? Eu digo: acredito. E aquele irmão olhou para mim assim: o senhor acredita? Eu digo: acredito. Por que o senhor acredita? Eu disse: porque lá na igreja tem muito, na igreja que eu sou pastor. Como assim? Jesus disse em João capítulo 17 que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, então nós somos extraterrestres. No momento que a gente se converte, passamos a ser ET. Tanto que todo mundo acha a gente esquisito, quadrado, até a família, depois que a gente se converte, virou ET. Até a família, às vezes, despreza, esnoba, reclama e fala mal. Então, eu acredito nesses extraterrestres que estão aqui no mundo, mas a pátria é lá em cima, certo? Muito bem. E aí na lição de número 5, os inimigos do cristão. São muitos, mas o principal é aquele lá, que foi jogado lá de cima, para lá não volta jamais, e por isso quer também passar rasteira em todo mundo. Esse é o principal inimigo. Mas tem outros aí. Tem um hino na nossa harpa cristã que fala: ser valente. Aquele hino vai dizendo: olha, que a gente deve vencer 1001 coisas. Mas no final, na última estrofe, aquele hino diz assim: e a ti também vencer, ser valente. Porque às vezes nem precisa de ninguém. É a gente mesmo, com nossos maus pensamentos, nossas atitudes, que faz a gente ir ao chão, tá? Aí vencer nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, é uma luta muito grande. Mas há muitos inimigos na caminhada e a gente vence. Na lição de número 6, as nossas armas espirituais. Tem que ter a espada do Espírito, a proteção aqui, tá? Da couraça da justiça. Precisamos do escudo da fé. Nós precisamos dos pés calçados com a preparação do Evangelho. Nós precisamos do grito de guerra desse soldado, que é a oração em todo o tempo, o capacete aí na cabeça. A armadura não pode faltar nada. E tudo isso é uma armadura espiritual, que não se vê a olho nu, mas está aí em cada pessoa que serve ao Senhor verdadeiramente. Na lição 7 falamos sobre o perigo da murmuração. Murmurar é uma maneira da pessoa dizer: eu não tenho fé, eu não acredito, não vai dar certo.
Então, murmuração não é coisa de cristão. Na lição de número 8, estudamos confessando e abandonando o pecado. Mas peraí, há 7 lições atrás a gente se converteu. Agora ainda está... porque estamos no mundo, só não somos do mundo, mas estamos sujeitos a pecar. Temos nossos desejos, ninguém é de pedra. E por isso precisamos abandonar qualquer falha, qualquer erro, qualquer pecado, porque o que confessa e deixa alcança misericórdia. Na lição de número 9, estudamos com o assunto resistindo à tentação no caminho. Resistindo à tentação no caminho. Tinha um programa antigamente na TV que ficavam umas 2 pessoas dentro de uma caixa e só um buraquinho assim de mais ou menos 20 centímetros de diâmetro e alguém gritando lá dentro alguma coisa. Sempre passava uma pessoa curiosa e ficava tentado a ver o que estava acontecendo dentro daquela caixa. Quando ia olhar pelo buraco, alguém lhe tacava uma torta na cara. Entendeu? A tentação de saber que zoada é aquela ali dentro, o que está acontecendo? E aí olhar torta na cara. Era uma pegadinha na TV. Então, precisamos resistir à tentação, por mais que pareça atraente, por mais que chame a atenção, não vá não, senão você vai tomar uma tortada na cara de Satanás aí, certo? Não vá, resista à tentação. A lição de número 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. É possível ser santo ainda agora? Não precisa morrer para depois alguém fazer você ser santo. Você se santifica fugindo dos maus costumes, das más companhias, de tudo aquilo que não agrada a Deus, vá abandonando e vá se separando de tudo isso. Ser santo é se separar de tudo aquilo que Deus também se separa. Ok? É luz. E a luz, ela não se contamina. A água se contamina. O solo se contamina. O ar que a gente respira se contamina, mas a luz não. Você pode pegar uma lanterna e focar na carniça que ela não vai pegar cheiro. Você pode focar na lama que ela não vai se enlamear. A luz é pura o tempo todo. Então o crente, ele é luz e ele tem que viver nesse mundo incontaminado, certo? Não é fácil, mas não é impossível, porque senão Deus não teria dito sede santo, tá bom? Na lição de número 11 estudamos a realidade bíblica do inferno. O inferno existe. O inferno não é uma historinha do Dante Alighieri. Tá? Já ouviu falar no Inferno de Dante? Aquele conto daquele italiano, escrito há alguns séculos aí. Não é, aquilo lá não é um conto. Tudo bem, aquilo lá é um conto e é o inferno conforme a visão dele. E atualmente tem alguns aí que fazem turismo para o inferno, até escreveram livros. De tanto ir no inferno, escreveram livro falando sobre o inferno. Mas não é desse inferno de livros e de contos e de revelações supostas que eu estou falando. É do inferno conforme a Bíblia. Ele existe. Foi preparado para o diabo e seus anjos, e todo aquele que não quer fazer a vontade de Deus vai acompanhar o diabo para lá também, infelizmente, certo? Então, o inferno existe. A lição de número 12, estudamos a bendita esperança, a marca do cristão. É essa esperança que nos faz continuar, levantar a cabeça a cada dia, olhar para frente, sacudir a poeira e dizer, eu vou seguir em frente, porque eu tenho uma esperança. E a esperança quem me deu foi Jesus. Amém? E agora chegamos na nossa última lição com o tema, o assunto, a cidade celestial. Perdão, não é espiritual também, mas é a cidade celestial. A nossa lição de número 13 para 30 de junho de 2024. E diz-nos assim o texto áureo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. A verdade prática. A cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada, que inicia com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Essa verdade prática aqui termina sendo o resumão de tudo isso que eu falei, desde a lição primeira desta lição toda, certo? Muito bem. A leitura bíblica em classe está em 2 endereços, mas no mesmo livro, Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, 9 a 14, Apocalipse 22, 1 ao 5. Diz assim o texto de Apocalipse 21, começando no versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Anote aí, esposa, mulher do cordeiro. Esposa, mulher do cordeiro. É já que eu te explico alguma coisa aí que talvez alguém possa se perguntar. 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu.
e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. Da banda do levante, 3 portas. Da banda do norte, 3 portas. Da banda do sul, 3 portas. Da banda do poente, 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 22, 1 ao 5. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Graças a Deus. Deixa eu logo voltar aqui para o versículo 9 do Apocalipse 21. Vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Peraí, esposa, mulher do Cordeiro? Mas e não é a noiva? A igreja não é a noiva do Cordeiro? Toda noiva é noiva até que o casamento aconteça. Depois que aconteça, não é mais noiva. Aqui já estamos falando depois que o casamento aconteceu, o arrebatamento já aconteceu. Nós já estamos no capítulo 21 do Apocalipse e a igreja some do livro do Apocalipse no capítulo 3. Quando termina o capítulo 3, com a última carta às igrejas, a igreja some do cenário do livro do Apocalipse. Começa o capítulo 4, cadê a igreja? Capítulo 5, não tem igreja. 6 não tem, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí a igreja aparece. Por que a igreja, no final do capítulo 3, desaparece do livro de Apocalipse e aparece agora? Porque isso é o período tribulacional. O período das taças sendo derramadas, trombetas tocadas, tudo aquilo acontecendo. A igreja vai ser arrebatada antes. Quando a igreja for arrebatada, o arrebatamento da igreja é o ponto de partida para todos os eventos escatológicos. Então não acontecerá nada do que você sabe que vai acontecer no período tribulacional enquanto a igreja não for arrebatada. Então ela é arrebatada, agora começa. Então o capítulo 4 começa, a igreja já não está aqui. Quando chega o capítulo 6, que aparece o anticristo, logo ali no primeiro versículo, abre-se o primeiro selo e apareceu um cavalo branco, o seu cavaleiro, foi-lhe dado uma coroa e tinha um arco, e saiu vencendo e para vencer, o arco sem flecha, não tinha coroa, lhe deram. Esse ali não é Jesus, esse ali é o cavaleiro da falsa paz, o anticristo, e atrás dele só vem o que não presta, mais 3 cavalos trazendo fome, miséria, inferno e guerra. Agora, no capítulo 19, aí é quando Jesus vem com poder e grande glória, 7 anos depois, no final da grande tribulação. Aí aparece outro cavaleiro com outro cavalo branco. E esse tem nome, o do capítulo 6 nem tem nome. Ninguém sabe o nome daquele cara, porque você e eu, nós não sabemos quem vai ser. Vai ser alguém que o diabo vai usar aí no período tribulacional, o anticristo. Mas, por enquanto, a gente não sabe quem é. Mas aquele do capítulo 19, aquele cavaleiro lá, que vem com poder e grande glória e todo olho verá, já é depois do arrebatamento, 7 anos depois. Ele tem nome, ele é fiel e verdadeiro. Ele não tem um arco sem flecha, ele tem uma afiada espada de 2 gumes. Ninguém lhe deu uma coroa, ele já aparece com 7 diademas na cabeça. Certo? E atrás dele não vem morte, miséria, fome, guerra e inferno. Atrás dele vem uma grande multidão vestida de branco cantando. Anjos e também os santos que já foram arrebatados 7 anos antes. Então o casamento já aconteceu, porque enquanto o período tribulacional está acontecendo aqui na terra, a igreja vai estar ali em cima, em algum lugar que Deus já tem preparado, no tribunal de Cristo, recebendo seus galardões e recompensas. Depois sobe mais um pouquinho para entrar no céu, de fato, para as bodas do Cordeiro, o casamento. Então, quando o capítulo 19 aparece, Jesus aparece, a igreja aparece, ela já não aparece mais como noiva, ela aparece agora como esposa, a mulher do Cordeiro. Por
porque já aconteceu o casamento. Aí alguém diz assim, não, mas aí diz que é a cidade, mostraste a esposa, a mulher do cordeiro, e levou meu espírito a um alto monte, e mostrou a cidade, a Santa Jerusalém. Alguém diz, não, mas a mulher de Jesus é a cidade. Casar com a cidade, você está doido, senhor? Quer dizer que a mulher de Jesus é uma cidade? Vai se casar com a cidade? Não, mas essa cidade é onde a mulher está morando. Mostrou a cidade, porque é para lá que a igreja vai. Tá? Você já viu no livro de Cantares, o texto que diz, quando Salomão passava, alguém dizia, lá vai a liteira de Salomão, lá vai Salomão passando. Mas o Salomão não era visto pelo povo. Liteira era uma casinha que as pessoas carregavam nos ombros com o rei lá dentro. Mas dizia, Salomão vai passando. Mas não viu Salomão, porque tinha cortina. Mas ele estava lá dentro. Do mesmo jeito, mostrou a cidade. Mas por que mostrou a cidade? Porque a esposa estava lá. É para lá que a igreja vai, para essa cidade celestial, certo? Por isso está aqui, a cidade celestial, a habitação da igreja depois do arrebatamento. Está entendido isso aí? Creio que com essa explicação nós podemos seguir adiante. A nossa morada não está aqui, mas no céu, e por isso, ao longo desta lição, estudaremos a realidade bíblica do paraíso e da cidade celestial e o eterno e perfeito estado dos salvos. A palavra-chave desta lição é exatamente cidade. Eu já fiz uma introdução, mas vou ler aqui a introdução do comentário. Os cristãos que têm conhecimento das Sagradas Escrituras sabem que não foram destinados para viver apenas neste mundo. Aqui somos peregrinos e forasteiros, conforme está na 1 de Pedro 2:11. Brevemente os portões celestiais se abrirão e partiremos para viver eternamente com o Pai em nossa pátria celestial, conforme Filipenses 3:20. Aqui se encontra o que nos aguarda ao final da nossa jornada cristã, a cidade santa de Deus, morada dos fiéis. No nosso primeiro tópico, fala-nos sobre o paraíso eterno. O que é paraíso? É uma definição que podemos mencionar de paraíso, é céu, como morada de Deus, dos anjos e também dos salvos. E essa cidade eterna? É a Nova Jerusalém, que foi criada por ocasião da purificação ocorrida na terra, como está em 2 de Pedro 3:10, tem sua origem no céu e será também terrena, visto que substituirá a antiga cidade que estava contaminada, ela descerá diretamente dos céus, como está em Apocalipse 21, 1 a 3. E nessa oportunidade futura, os santos desfrutarão das bênçãos eternas, morando eternamente nesta cidade que descerá do céu. E quando é que a eternidade começará? Para aquele que já morreu em Cristo, a eternidade para ele já começou. E para o que morreu sem Cristo, também começou. Já que eu explico melhor isso aí. Agora, de uma vez por todas, o que a lição quer dizer aqui, quando é que a eternidade começará? Quando o tempo findar. O tempo teve o início? Teve. Dentro da eternidade, Deus traçou um risco. E a esse risco foi dado o nome de tempo. Então houve um tempo, um começo do tempo. Quando foi o começo do tempo? Quando diz assim, no princípio criou Deus a terra. Princípio do tempo. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Já respondeu aí? Dei tempo para você responder. A primeira coisa que Deus criou foi o tempo, no princípio. No princípio é no começo de alguma coisa. Bereshit, como está lá em hebraico, em hebraico no Gênesis. Bereshit, no princípio. Então ali já começou a correr o tempo. Antes que Deus dissesse, haja luz, o tempo começou. A primeira coisa que Deus criou foi o tempo. E a partir do tempo, Deus foi criando tudo dentro do tempo. E há tempo para tudo. Tempo para tudo. Mas vai chegar o fim do tempo. Quando é que vai ser o fim do tempo? Depois do milênio. Lá no final, quando aconteceu o julgamento final, chamado Juízo do Trono Branco. Depois daquele julgamento ali, aí acaba-se o tempo. O riscozinho é apagado. Fica só a eternidade de novo. De uma vez por todas, não haverá mais tempo. Acabou. Mas enquanto estamos vivendo nesse risquinho chamado tempo, nós temos tempo de crescer, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de casar, tempo de mil e uma coisa. E tempo de se converter e tempo de servir ao Senhor. Depois que morrer, meu amigo, você já entrou na eternidade. Com Deus ou sem Deus, você já entrou. E aí acabou o tempo para você. Não tem mais jeito. Se morreu salvo, está salvo. Está no lucro, como diz Paulo. Se morreu sem salvação, infelizmente, não tem mais jeito. Ninguém que está do lado de cá pode influenciar em nada na vida de quem já passou para o lado de lá.
Não tem como, certo? Bom, o eterno e perfeito estado. O que é isso? Depois que o tempo findar, quando a linha do tempo acabar, tudo fica eternidade. Tudo, tudo. E nesse período é chamado de estado perfeito e eterno. Eterno porque não tem fim. E perfeito porque não terá defeito, não terá problemas, não terá lutas, não terá provas, não terá sofrimento, nada. Perfeito porque terá um governante perfeito. Perfeito porque será um lugar perfeito. Convivência perfeita, relacionamento perfeito, paz perfeita, tudo. Estado perfeito e eterno. Nesse tempo, o propósito original de Deus se cumprirá e toda a terra se encherá da sua glória. Como lemos aqui, né? E veremos o seu rosto. E verão o seu rosto. Apocalipse 22 e 4. Quantas pessoas têm vontade de saber como é o rosto de Cristo de verdade? Aquele que a gente canta, né? Sempre que leio a história de Cristo, eu fico a pensar com tanta emoção. Um dia nós vamos ver como ele é. E aqui tem uma palavra dizendo que verão o seu rosto. Nós vamos ver como Jesus Cristo realmente é. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse estado perfeito e eterno, a vida não terá fim. Todos aqueles que estiverem na eternidade com Deus serão perfeitos desde a aparência física. Não teremos anãos, não teremos pessoas gigantes, grandes demais. Não teremos pessoas com defeitos físicos, porque lá é perfeito. Todo mundo será perfeito. Tá? Às vezes eu até brinco, quando falo sobre esse assunto lá na igreja, e digo, eu vou ter meus cabelos de volta, eu não vou precisar fazer implante. Aquela pessoa que morreu faltando uma perna, lá ele vai ter as duas pernas. O que morreu faltando um braço, lá ele vai ter os dois braços. Aquele que já não tem mais nenhum dente, vai ter todos. Tudo vai ser perfeito lá. Teremos corpos perfeitos. Teremos vida perfeita. Teremos alegria perfeita. Certo? Será uma vida eterna na presença de Deus. E uma vez, uma criança perguntou para o vô, vovô, quanto tempo dura a eternidade? E o vô disse, não, meu filho, a eternidade não tem tempo, não. Como assim? Não tem horas, não tem segundo, não tem minuto, não conta tempo, não tem tempo. Não, vô, mas eu não entendo, me explique melhor. Me explique melhor. Quanto tempo dura uma eternidade? E agora, como é que se explica isso para uma criança? Porque é redundante dizer quanto tempo tem algo que não tem, que não se conta. Mas para a criança entender, aquele avô disse assim, está vendo aquela grande rocha, uma montanha maciça, provavelmente o Pão de Açúcar lá no Rio de Janeiro, rocha bruta. Sim, vô, estou vendo. Está vendo aquele pássaro? Tinha um pica-pauzinho lá, numa árvore. E o menino, tô, vô? Pois tá. Quando aquele pica-pau conseguir passar, furando aquele monte ali de um lado para o outro, você saberá o que é a eternidade, porque ele virá uma vez por ano, vai lá, dá uma bicadinha e leva um pedacinho, um grãozinho embora. No ano seguinte ele vem, dá outra bicadinha, leva outro grãozinho. Quando ele conseguir fazer um túnelzinho que saia do outro lado, terá passado um segundo na eternidade. E o meninozinho ficou assim, uma eternidade demora, né? Demora. Foi a forma singela que aquele avô achou para explicar para aquela criança que a eternidade não tem fim. Há tempos eu ouvia uma frase evangelística que perguntava, onde passarás a eternidade? Meu amigo, onde tu passarás a eternidade? Depois de um tempo percebi que essa frase não está correta. Por quê? Ninguém vai passar na eternidade. A pergunta seria, onde tu estarás na eternidade? Não vai passar, não. Se estiver com Deus, nunca se acaba. Se estiver sem Deus, nunca se acaba. Então a pergunta é, onde tu estarás na eternidade? Se você estiver na eternidade sem Deus, sem paz, sem salvação, estará no lago de fogo.
lugar pior do que o inferno, porque o próprio inferno vai ser jogado lá dentro. E de lá não sai jamais. Muito triste, muito dolorido, muito ruim. Porque qualquer fogo aqui nesse mundo queima matéria. Por mais forte, por mais violento que seja o fogo, ele só queima matéria, ele queima madeira, ele derrete o ferro, mas é matéria. Mas não queima a alma de ninguém. Agora imagine um lago onde a pessoa vai estar lá, seu espírito e sua alma, gritando de dor. Que fogo é esse que queima até a alma? Não quero estar lá para descobrir que fogo é. Não quero. E faça de tudo para não ir também para lá. Porém, quem estiver na eternidade com Deus, será feito novo céu e nova terra. Tudo será transformado. A terra voltará ao seu estado original, sem pecado, como Deus fez primeiramente. E vai ser um lugar tão santo e tão perfeito, que o próprio Deus, diz aqui o livro de Apocalipse, Ele estará juntamente com os santos nessa nova terra. E a Jerusalém celestial, morada dos salvos, descerá do céu e ficará também na terra, por toda a eternidade. Momentos bons e não será melancólico. A eternidade com Deus não será uma nuvenzinha de algodão, com anjinhos de cabelinho enrolado, tocando harpa, aquelas coisas tristonhas que você vê talvez em filmes. Não. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e nem a mente humana é capaz de imaginar, é isso que Deus tem preparado por nós. O céu não será melancólico, não será tristonho. A cada dia terá novidade, 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 novidade. Nós nunca seremos capazes de entender a mente de Deus e tanta coisa que teremos lá para descobrir e desfrutar por toda a eternidade. E eu quero estar com você na Jerusalém celestial. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê graça, permaneça firme, olhando para Jesus e não desista da sua caminhada. Vá caminhando até chegar na Jerusalém celestial. A paz do Senhor e a gente se vê nos nossos próximos vídeos e seja um aluno assíduo, um professor assíduo na escola dominical no próximo trimestre.